E os menores, aqueles pequeninos que chegavam para o grupo cheios de receio, tinham nele o mais decidido protetor. Pedro, o chefe, também gostava de ouvi-lo. João Grande bem sabia que não era por causa da sua força que tinha a amizade do Bala. Pedro achava que o negro era bom e não se cansava de dizer: "Tu é bom, Grande. Tu é melhor que a gente. Gosto de você", e batia pancadinhas na perna do negro, que ficava encabulado. João Grande vem vindo para o trapiche. O vento quer impedir passos e ele se curva todo, resistindo contra o vento que levanta a areia. Ele foi à porta do mar beber um trago de cachaça com o querido de Deus, que chegou hoje dos mares do sul, de uma pescaria. O querido de Deus é o mais célebre capoeirista da cidade. Quem não o respeita na Bahia? No jogo de capoeira de Angola ninguém pode se medir com o querido de Deus, nem mesmo Zé Moleque, que deixou fama no Rio de Janeiro. Querido de Deus contou as novidades e avisou que no dia seguinte apareceria no trapiche para continuar as lições de capoeira que Pedro Bala, João Grande e o gato tomam. João Grande fuma um cigarro e anda para o trapiche. As marcas dos seus grandes pés ficam na areia, mas o vento logo as destrói. O negro pensa que nessa noite de tanto vento são perigosos os caminhos do mar. João Grande passa por debaixo da ponte, os pés afundam na areia, evitando tocar no corpo dos companheiros que já dormem. Penetra no trapiche. Espia um momento, indeciso até que nota a luz da vela do professor. Lá está ele, no mais longínquo canto do casarão, lendo a luz de uma vela. João Grande pensa que aquela luz ainda é menor e mais vacilante que a da lanterna da porta do mar e que o professor está comendo os olhos de tanto ler aqueles livros de letra miúda. João Grande anda para onde está o professor, se bem durma sempre na porta do trapiche, como um cão de fila, o punhal próximo da mão, para evitar alguma surpresa. Anda entre os grupos que conversam, entre as crianças que dormem, e chega para perto do professor. Acocora-se junto a ele e fica espiando a leitura atenta do outro. João José, o professor, desde o dia em que furtaram um livro de histórias numa estante de uma casa da Barra, se tomara perito nestes furtos. Nunca, porém, vendia os livros, que ia empilhando num canto do trapiche, sob tijolos, para que os ratos não os roessem. Lia-os todos numa ânsia que era quase febre. Gostava de saber coisas e era ele quem muitas noites contava aos outras histórias de aventureiros, de Borne do Mar, de personagens heróicos e lendários, histórias que faziam aqueles olhos vivos se espicharem para o mar ou para as misteriosas ladeiras da cidade, numa ânsia de aventuras e de heroísmo. João José era o único que lia correntemente entre eles, e no entanto, só estive na escola ano e meio. Mas o treino diário da leitura despertara completamente sua imaginação e talvez fosse ele o único que tivesse uma certa consciência do heróico das suas vidas. Aquele saber, aquela vocação para contar histórias, fizera-o respeitado entre os capitães areia, se bem fosse franzino, magro e triste, o cabelo moreno caindo sobre os olhos apertados de míope. Apelidaram-no de professor porque num livro furtado ele aprenderá a fazer mágicas com lenços níqueis e também porque, contando aquelas histórias que lia e muitas que inventava, fazia a grande e misteriosa mágica de os transportar para mundos diversos, fazia com que os olhos vivos dos capitães da areia brilhassem como só brilham as estrelas da noite da Bahia. Pedro Bala nada resolvia sem o consultar e várias vezes. Foi a imaginação professor que criou os melhores planos de roubo. Ninguém sabia, entanto, que um dia, anos passados, seria ele quem haveria de contar em quadros
que assombrariam o país, a história daquelas vidas e muitas outras histórias de homens lutadores e sofredores. Talvez só o souce Dona Ninha, a mãe do terreiro da Cruz de Opo Afonjá, porque Dona Ninha sabe de tudo que Iá lhe diz através de um búzio noites de temporal. João Grande ficou muito tempo atento à leitura. Para o negro aquelas letras nada diziam. O seu olhar ia do livro para a luz oscilante da vela, e desta para o cabelo despenteado do professor. Terminou por se cansar e perguntou com sua voz cheia e quente: Bonita, professor? Professor desviou os olhos do livro, bateu a mão descarnada no ombro do negro, seu mais ardente admirador. Uma história porreta, seu grande. Seus olhos brilhavam. De marinheiro? É de um negro assim como tu. Um negro macho de verdade. Tu conta. Quando findar de ler eu conto. Tu vai ver só que negro. E volveu os olhos para as páginas do livro. João Grande acendeu um cigarro barato. Ofereceu outro em silêncio ao professor e ficou fumando de cócoras, como que guardando a leitura do outro. Pelo trapiche ia um rumor de risadas, de conversas, de gritos. João Grande distinguia bem a voz do Sem Pernas, estrídulo e fanhosa. O Sem Pernas falava alto, ria muito. Era o espião do grupo, aquele que sabia se meter na casa de uma família uma semana, passando por um bom menino perdido dos pais na imensidão agressiva da cidade. Coxo, o defeito físico valerá-lhe o apelido. Mas valia-lhe também a simpatia de quanta mãe de família o via, humilde e tristonho, na sua porta pedindo um pouco de comida e pousada por uma noite. Agora, meio do trapiche, o Sem Pernas metia ridículo o gato, que perde todo um dia para furtar um anelão cor de vinho, sem nenhum valo, real, pedra falsa, de falsa beleza também. Fazia já uma semana que o gato avisara a meio mundo. Vi um anelão, seu mano, que nem de bispo. Um anelão bom pro meu dedo. Batuta. Mesmo. Tu vai ver quando eu trouxer. Em que vitrine? No dedo de um pato. Um gordo que todo dia toma o bonde de Brotas na baixa do sapateiro. E o gato não descansou enquanto não conseguiu, no aperto um bonde das 6 horas da tarde, tirar o anel do dedo do homem, escapulindo na confusão, porque o dono logo percebeu. Exibia o anel no dedo médio, com vaidade. O Sem Pernas ria. Arriscar cadeia por uma porcaria. Um troço feio. Que tem tu com isso? Eu acho bom, tá acabado. Tu é burro mesmo. Isso no prego não dá nada. Mas dá simpatia no meu dedo. Tô arranjando uma comida. Falavam naturalmente em mulher apesar do mais velho ter apenas 16 anos. Cedo. Conheciam os mistérios do sexo. Pedro Bala, que ia entrando, desapartou o começo de briga. João Grande deixou o professor lendo e veio para junto do chefe. O Sem Pernas ria sozinho, resmungando acerca do anel. Pedro o chamou e foi com ele e com João Grande para o canto onde estava professor. Vem cá, professor. Ficaram os 4 sentados. O Sem Pernas acendeu uma ponta de charuto caro. Ficou saboreando. João Grande espiava o pedaço de mar que se via através da porta. Além do areal. Pedro falou. Gonzales do 14 falou hoje comigo. Quer mais corrente de ouro? Da outra vez, atalhou o Sem Pernas. Não. Tá querendo chapéu. Mas só topa de feltro. Palhinha não vale, diz que não. Tem saída. E também. Que é que tem mais? Novamente interrompeu o Sem Pernas. Tem que muito usado não presta. Tá querendo muita coisa. Se ainda pagasse que valesse a pena.
Tu sabe, sem pernas, que ele é um bicho caiado. Pode não pagar bem, mas é uma cova. Dali não sai nada, nem a gancho. Também paga uma miséria. E é interesse dele não dizer nada. Se ele abrir a boca. No mundo não há costas largas que livre ele do chilindró. Tá bom, sem pernas, você não quer topar o negócio, vá embora, mas deixa gente combinar as coisas direito. Não tô dizendo que não topo. Tô só falando que trabalhar para um gringo ladrão não é negócio. Mas se tu quer. Ele diz que desta vez vai pagar melhor. Uma coisa que pague a pena. Mas só. Chapéu de feltro bom e novo. Tu, sem pernas, podia ir com uns fazer esse negócio. Amanhã de noite Gonzales manda um empregado do 14 aqui para trazer os miúdos e levar as carapuças. Bom lugar e nos cinemas, disse o professor voltando-se para o sem pernas. Bom é na Vitória, e o sem pernas fez um gesto de desprezo. É só entrar nos corredores e aquilo é chapéu garantido. Tudo gente de nota. Também tem guarda em penca. Tu liga pra guarda? Se ainda fosse atira. Guarda é pra correr a picula. Tu vai comigo, professor? Vou. Mesmo que tô precisando de um chapéu. Pedro Bala falou. Arranje os que quiser, sem pernas. Este negócio fica por tua conta. Menos o Grande e o Gato, que eu tenho um negócio com eles para amanhã, virou-se para João Grande. Um negócio do querido de Deus. Ele já teve me avisando. E diz que de noite vem pra capoeira. Pedro voltou-se para o sem pernas, que já se retirava para ir combinar com Pirulito a formação do grupo. Que ia em cata de chapéus no dia seguinte. Olha, sem pernas, tu trata de avisar que se algum for bispado trate de dar o suíte para outro lado. Não venha pra cá. Pediu um cigarro, João Grande deu. O sem pernas, já afastado, chamava Pirulito. Pedro foi em busca do gato, tinha um assunto a conversar com ele. Depois voltou. Se estendeu perto do lugar onde estava professor. Este retornou ao seu livro, sobre o qual se debruçou até que a vela queimou-se toda e a escuridão do trapiche o envolveu. João Grande caminhou vagarosamente para a porta, onde se deitou ao comprido, o punhal no cinto. Pirulito era magro e muito alto, uma cara seca, meio amarelada, os olhos encovados e fundos, a boca rasgada e pouco risonha. O sem pernas primeiro fez pilhéria perguntando se ele já estava rezado, depois entrou no assunto da pilhagem de chapéus, acertaram que a levariam um certo número de meninos que escolheram cuidadosamente, marcaram as zonas onde operariam e se separaram. Pirulito então foi para o seu canto costumeiro. Dormia invariavelmente ali, onde as paredes do trapiche faziam um ângulo. Tinha disposto carinhosamente as suas coisas, de um cobertor velho, um travesseiro que trouxera certa vez de um hotel, onde penetrara levando as malas de um viajante, um par de calças que vestia aos domingos junto com uma blusa de cor indefinida, porém mais ou menos limpa. Pregados na parede, com pregos pequenos, 2 quadros de santos, de um santo Antônio carregando um menino. Deus Pirulito se chamava Antônio e tinha ouvido dizer que Santo Antônio era brasileiro e uma Nossa Senhora das Sete Dores que tinha o peito cravado de setas e sob o seu quadro uma flor murcha. Pirulito recolheu a flor, aspirou-a, viu que não tinha mais perfume. Então a amarrou junto ao bentinho que trazia no peito e do bolso do velho paletó que vestia retirou um cravo vermelho que colhera num jardim, mesmo sob as vistas do guarda, naquela hora indecisa do crepúsculo. E colocou o cravo por baixo do quadro, enquanto fitava a santa com um olhar comovido. Logo ajoelhou-se
Os outros, a princípio, faziam muita pilhéria. Quando o viam de joelhos, rezando. Porém já haviam se acostumado e ninguém mais reparava. Começou a rezar e seu ar de asceta se pronunciou ainda mais, seu rosto de criança ficou mais pálido e mais grave, suas mãos longas e magras se levantaram ante o quadro. Todo seu rosto tinha uma espécie de auréola e a sua voz tonalidades e vibrações que os companheiros não conheciam. Era como se estivesse fora do mundo, não no velho e arruinado Trapiche, mas numa outra terra, junto com Nossa Senhora das Sete Dores. No entanto, sua reza era simples e não fora sequer aprendida em catecismos. Pedia que a senhora o ajudasse a um dia poder entrar para aquele colégio que estava no Sodré, e de onde saíam os homens transformados em sacerdotes. O sem pernas, que vinha combinar um detalhe da questão dos chapéus e que, desde que o vira rezando, trazia uma pilhéria preparada, uma pilhéria que só como pensar nela ele ria e queria desconcertar completamente Pirulito, quando chegou perto e viu Pirulito rezando, de mãos levantadas, olhos fixos ninguém sabia onde, o rosto aberto em êxtase estava como que vestido de felicidade, parou, o riso burlão murchou nos seus lábios e ficou a espiá-lo meio a medo, possuído de um sentimento que era um pouco de inveja e um pouco de desespero. O sem pernas ficou parado, olhando. Pirulito não se mona. Apenas seus lábios tinham um lento movimento. O sem pernas costumava burlar dele, como de todos os demais do grupo, mesmo de professor, de quem gostava, mesmo de Pedro Bala, a quem respeitava. Logo que um novato entrava para os capitães da areia formava uma ideia ruim de sem pernas. Porque ele logo botava um apelido, ria de um gesto, de uma frase do novato. Ridicularizava tudo, era dos que mais brigavam. Tinha mesmo fama de malvado. Uma vez fez tremendas crueldades com um gato que entrará no Trapiche. E um dia cortara de navalha um garçom de restaurante para furtar apenas um frango assado. Um dia em que teve um abscesso na perna o rasgou friamente a canivete na vista de todos o espremeu rindo. Muitos do grupo não gostavam dele, mas aqueles que passavam por cima de tudo e se faziam seus amigos diziam que ele era um sujeito bom. No mais fundo do seu coração ele tinha pena da desgraça de todos. E rindo, e ridicularizando, era que fugia da sua desgraça. Era como um remédio. Ficou parado olhando Pirulito, que rezava concentrado. No rosto do que rezava ia uma exaltação, qualquer coisa que ao primeiro momento o sem pernas pensou que fosse alegria ou felicidade. Mas fitou o rosto do outro e achou que era uma expressão que ele não sabia definir. E pensou, contraindo o seu rosto pequeno, que talvez por isso ele nunca tivesse pensado em rezar, em se voltar para o céu de que tanto falava o padre José Pedro quando vinha vê-los. O que ele queria era felicidade, era alegria, era fugir de toda aquela miséria, de toda aquela desgraça que os cercava e os estrangulava. Havia, é verdade, a grande liberdade das ruas. Mas havia também o abandono de qualquer carinho, a falta de todas as palavras boas. Pirulito buscava isso no céu, nos quadros de santo, nas flores murchas que trazia para Nossa Senhora das Sete Dores, como um namorado romântico dos bairros chiques da cidade traz para aquela a quem ama com intenção de casamento. Mas o sem pernas não compreendia que aquilo pudesse bastar. Ele queria uma coisa imediata, uma coisa que pusesse seu rosto sorridente e alegre, que o livrasse da necessidade de rir de todos e de rir de tudo. Que o livrasse também daquela angústia, daquela vontade de chorar que o tomava nas noites de inverno. Não queria o que tinha Pirulito, o rosto cheio de uma exaltação. Queria alegria, uma mão que,
Acarinhasse, alguém que com muito amor o fizesse esquecer o defeito físico e os muitos anos talvez tivessem sido apenas meses ou semanas, mas para ele seriam sempre longos anos que viverá sozinho nas ruas da cidade, hostilizado pelos homens que passavam, empurrado pelos guardas, surrado pelos moleques maiores. Nunca tivera família. Viverá na casa de um padeiro a quem chamava meu padrinho e que o surrava. Fugiu logo que pôde compreender que a fuga o libertaria. Sofreu fome, um dia levarão-no preso. Ele quer um carinho, a mão que passe sobre os seus olhos e faça com que ele possa se esquecer daquela noite na cadeia, quando os soldados bêbados o fizeram correr com sua perna coxa em volta de uma saleta. Em cada canto estava um com uma borracha comprida. As marcas que ficaram nas suas costas desapareceram. Mas de dentro dele nunca desapareceu a dor daquela hora. Corria na saleta como um animal perseguido por outros mais fortes. A perna coxa se recusava a ajudá-lo. E a borracha unia nas suas costas quando o cansaço o fazia parar. A princípio chorou muito, depois, não sabe como, as lágrimas secaram. Certa hora não resistiu mais, abateu-se no chão. Sangrava. Ainda hoje ouve como os soldados riam. E como nu aquele homem de colete cinzento que fumava um charuto. Depois encontrou os capitães da areia. Foi o professor quem o trouxe, haviam feito camaradagem num banco de jardim e ficou com eles. Não tardou a se destacar. Porque sabia como nenhum afetar uma grande dor e assim conseguir enganar senhoras, cujas casas eram depois visitadas pelo grupo já ciente de todos os lugares onde havia objetos de valor e de todos os hábitos da casa. E o sem pernas tinha verdadeira satisfação ao pensar em quanto xingariam aquelas senhoras que o haviam tomado por um pobre órfão. Assim se vingava, porque seu coração estava cheio de ódio. Confusamente desejava ter uma bomba como daquelas de certa história que o professor contará que arrasasse toda a cidade, que levasse todos pelos ares. Assim ficaria alegre. Talvez ficasse também se viesse alguém, possivelmente uma mulher de cabelos grisalhos e mãos suaves, que o apertasse contra o peito, que acarinhasse seu rosto e o fizesse dormir um sono bom, um sono que não estivesse cheio dos sonhos da noite na cadeia. Assim ficaria alegre, o ódio não estaria mais no seu coração. E não teria mais desprezo, inveja, ódio de pirulito que, de mãos levantadas e olhos fixos, foge do seu mundo de sofrimentos para um mundo que conheceu nas conversas do padre José Pedro. Um rumor de conversas se aproxima. Vem um grupo de 4 entrando no silêncio que já reina na noite do trapiche. O sem pernas se estremece, ri nas costas de Pirulito, que continua a rezar. Encolhe os ombros, decide deixar para amanhã do dia seguinte o acerto dos detalhes do furto dos chapéus. E como tem medo de dormir, vai ao encontro do grupo que chega, pede um cigarro, diz de shot sobre a aventura de mulheres que os 4 contam. Uns franguinhos como vocês, quem é que vai acreditar que seja capaz de derrubar uma mulher? Isso devia ser algum chibungo vestido de menina. Os outros se irritam. Tu também se faz de besta. Se quer é só vir com a gente amanhã. Assim tu pode conhecer a Zinha, que é um peixão. O sem pernas ri, sardônico. Não gosto de chibungo. E sai andando pelo trapiche. O gato ainda não está dormindo. Sempre sai depois das 11 horas. É o elegante do grupo. Quando chegou, alvo e rosado, Boa Vida tentou conquistá-lo. Mas já naquele tempo o gato era de uma agilidade incrível e não vinha, como Boa Vida pensava, da casa de uma família.
Vinha do meio dos índios maloqueiros, crianças que me vivem. Sob as pontes de Aracaju. Fizera a viagem na rabada de um trem, conhecia bem a vida de um grupo de crianças abandonadas. E já tinha dá mais de 13 anos. Assim, conheceu logo os motivos por que Boa Vida, mulato troncudo e feio, o tratou com tanta consideração, lhe ofereceu cigarros e lhe deu parte do seu jantar e correu com ele à cidade. Depois bateram juntos um par de sapatos novos que estava exposto na porta de uma casa na Baixa dos Sapateiros. Boa Vida tinha dito: "Deixa estar, que eu sei onde se pode vender." O gato espiou seus sapatos puídos. "Eu tava querendo eles pra mim. Já tô precisando." "Tu com um sapato ainda tão bom", se admirou Boa Vida, que raras vezes levava sapatos e que, naquele momento, estava descalço. "Eu pago a tua parte." "Quanto tu pensa?" Boa Vida olhou para ele. O gato levava gravata, um paletó remendado e, coisa espantosa, levava meias. "Tu é da elegância, hein?" Sorriu. "Não nasci para essa vida. Nasci para o grande mundo", disse o gato, repetindo uma frase que ouvirá certa vez de um caixeiro viajante num cabaré de Aracaju. Boa Vida achava-o decididamente lindo. O gato tinha um ar petulante, e embora não fosse uma beleza efeminada, agradava a Boa Vida, que, além de tudo, não tinha muita sorte com mulheres, pois aparentava muito menos que 13 anos, baixo e acachapado. O gato era alto e sobre os seus lábios de 14 anos começava a surgir uma penugem de bigode que ele cultivava. Boa Vida naquele momento o amou com certeza, porque disse: "Tu pode ficar com eles. Eu te dou minha parte." "Tá certo. Fico te devendo." Boa Vida quis aproveitar os agradecimentos do outro para iniciar sua conquista. Baixou a mão pelas coxas do gato, que se esquivou só com o jogo do corpo. O gato riu consigo mesmo e não disse nada. Boa Vida achou que não devia insistir, senão era capaz de espantar o menino. Ele não sabia nada do gato e nem imaginava que este conhecia seu jogo. Andaram juntos parte da noite, vendo a iluminação da cidade. O gato estava assombrado, e por volta das 11 foram para o trapiche. Boa Vida mostrou o gato a Pedro e levou-o depois para o lugar onde dormia. "Tenho aqui um lençol. Dá para nós dois." O gato deitou. Boa Vida se estendeu ao lado. Quando pensou que o outro estava dormindo, o abraçou com uma mão e com a outra começou a puxar-lhe as calças. Devagarinho. Num minuto o gato estava de pé. "Tu te enganou, mulato. Eu sou homem." Mas Boa Vida já não via nada, só via seu desejo, a vontade que tinha do corpo-alvo do gato, de enrolar o rosto nos cabelos morenos do gato, de apalpar as carnes duras das coxas do gato. E se atirou em cima dele com a intenção de derrubá-lo e forçá-lo. Mas o gato desviou o corpo, passou-lhe a perna, Boa Vida se estendeu de nariz. Já tinha se formado um grupo em torno. O gato disse: "Ele pensava que eu era maricas. Tu te faz de besta." Arrancou com o lençol de Boa Vida para outro canto e dormiu. Levaram algum tempo inimigos, mas depois voltaram às boas e agora, quando o gato se cansa de uma pequena, entrega ao Boa Vida. Uma noite o gato andava pelas ruas das mulheres, o cabelo muito lustroso de brilhantina barata, uma gravata enrolada no pescoço, assoviando como se fosse um daqueles malandros da cidade. As mulheres o olhavam e riam. "Olha aquele frangote. O que quererá por aqui?" O gato respondia aos sorrisos e seguia. Esperava que eu o chamasse e fizesse o amor com ele.
Mas não queria por dinheiro, não só porque os níqueis que possuía não passavam de 1.500, ou como porque os capitães da areia não gostavam de pagar mulher. Tinham as negrinhas de 16 anos para derrubar no areal. As mulheres olhavam para sua figura de garoto. Sem dúvida achavam-no belo na sua meninice viciada e gostariam de fazer o amor com ele. Mas não o chamavam. Porque aquela era a hora em que agi esperavam os homens que pagavam, e elas tinham que pensar na casa e no almoço do dia seguinte. Se contentavam assim com rir e fazer pilhérias. Sabiam que dali sairia um daqueles vigaristas que enchem a vida de uma mulher, que lhe tomam dinheiro, dão pancadas, mas também dão muito amor. Muitas delas gostariam de ser a primeira mulher deste malandro tão jovem. Mas eram 10 horas, hora dos homens que pagavam. E o gato andava de um lado para o inutilmente. Foi quando viu Dalva, que vinha pela rua embuçada num capote de peles apesar da noite de verão. Ela passou por ele quase da o ver. Era uma mulher de uns 35 anos, corpo forte, rosto cheio de sensualidade. O gato a desejou imediatamente. Foi a dela. Viu quando entrou em casa sem se voltar. Ficou na esperando minutos depois ela apareceu na janela. O gato subiu e desceu a rua. Mas ela nem o olhava. Depois passou um velho, atendeu ao chamado dela, entrou. Gato ainda esperou, porém, mesmo depois do velho ter saído muito apressado, procurando não ser visto, ela não voltou à janela.